Provérbios 22, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou ler mais uma vez. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e a aplique aos nossos corações nesta noite. Amados irmãos e irmãs que estão aqui no templo e também nos ouvem pela internet, novas gerações estão chegando. Bebês estão brotando aí como na nossa sociedade como cachos de uvas, não é? Por todo lado você vê nascer criança, você vê bebê chegando. Aqui na igreja nós estamos com um grupo grande de bebês chegando, não é? Eu mesmo recebi mais 2 sobrinhos netos este mês. Já tenho 10 sobrinhos netos. Que coisa, hein? Os bebês estão chegando. E Deus, na sua palavra, diz que filhos e chegando são bênção do Senhor na nossa vida. Mas é uma bênção que nós, como filhos de Deus, precisamos administrá-las, para que ela não se torne maldição na nossa vida. Mas olhando para o nosso mundo atual, me vem uma preocupação. E vendo como nós seres humanos, temos nos educado, meu coração ficou desejoso em pensar sobre uma passagem das Escrituras que aborda a criação de filhos. A criação de filhos. E esse texto, entre outros, ele traz algumas interações nesta situação que devemos nos atentar. Provérbios 22, 6, numa outra tradução, diz assim: instrui, educa, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu gostaria, nesta noite, de aprender, junto com os irmãos, sobre os desafios de uma educação com propósitos. Uma educação com propósitos. Tudo na vida tem propósito. Tudo na vida do ser humano tem um objetivo. E a educação também tem propósitos, tem finalidades. E como temos nós educado as nossas crianças? Que tipo de educação temos aplicado aos nossos filhos, aos nossos pequeninos? Aqueles que estão, às vezes, sobre nossa tutela. Esse versículo de Provérbios, ele é simples em palavras, mas carrega uma profundidade imensa sobre a responsabilidade dos pais e o impacto duradouro da educação cristã na vida de uma criança. Preste atenção nele. Notem uma situação. Nos últimos 15 anos, o número de crianças e adolescentes nas ruas de São Paulo, falando só de São Paulo, dobrou, mais que dobrou. Chegou a ir de 1.800 crianças para mais de 3.700 crianças nas ruas, largadas, abandonadas.
na verdade, mais do que dobrou. De acordo com o censo de crianças e adolescentes em situação de rua, realizado pela Prefeitura de São Paulo, em maio deste ano, o total de 1.842 pessoas de 0 a 17 anos, registrado no censo, isso de 2007, há 17 anos atrás, foi registrado no censo 1.842 pessoas de 0 a 17 anos nas ruas, de 0 a 17 anos nas ruas. Deste total, esse total de 1.842 crianças, jovens e adolescentes, saltou para 3.759 meninos e meninas, vivendo debaixo de viadutos, marquises e sobre as calçadas da cidade mais rica do nosso país. Mas claro, você pode dizer assim: graças a Deus, meu filho não está nessa estatística. Minha filha não está nas ruas, vivendo nas calçadas, abandonada. Minha filha tem uma casa, meu filho tem uma casa, tem comida, tem roupa, tem boa educação. Graças a Deus, meus filhos, nossos filhos não entram nesse censo, nessa estatística. Não estão nas ruas, mas eu quero te dar um alerta, meu querido irmão, nesta noite. Eles podem não entrar nesse censo, mas eles entram em outro senso comum, que temos observado dentro das nossas comunidades, infelizmente. Crianças dentro de comunidades evangélicas sofrendo com bullying. Crianças sendo abusadas sexualmente por parentes, por familiares, dentro das nossas comunidades. Crianças doentes por vício de celulares, excesso de uso. Crianças mal educadas por falta de limite. Crianças dentro das nossas comunidades sendo pressionadas a se tornarem adultos precoces, e etc, e etc. Poderia aqui dar uma relação mais extensa. Do que tem acontecido dentro das nossas comunidades. Meus queridos irmãos, em dias que nossa sociedade está cega para a educação com propósito, precisamos nos atentar quanto aos ensinamentos desenvolvidos por nós. Presta atenção. Ensinamentos desenvolvidos por nós, para com os nossos filhos, para com as nossas crianças. Sim, desenvolvidos por nós. Pois é nossa responsabilidade como pais e líderes mostrar às crianças qual deve ser o caminho que, preste atenção nessa palavra, devemos trilhar nesta vida que agrade a Deus. Não é o caminho que elas devem andar, é o caminho que nós, como comunidade, devemos trilhar, porque nós somos espelhos para elas, nós somos exemplos para elas. Por isso, nesta noite, eu gostaria de buscar na palavra de Deus, algum ensinamento sobre uma educação com propósito. Uma educação com propósito. E uma educação com propósito, conforme o texto que nós lemos, em primeiro lugar, uma educação com propósito envolve a responsabilidade dos pais em ensinar. Ensinar. Olha o que diz a primeira parte do versículo que lemos. Ensina a criança. Ensina.
ensina a criança. Primeiramente, é importante entender que esse versículo coloca uma responsabilidade tremenda sobre os pais. Eu tive no seminário um grande mestre, um grande professor. Inclusive, ele foi pastor auxiliar aqui nesta igreja, a Igreja Unida. Mas eu tive o prazer de ter aula com o reverendo George Alberto Canelhas, no seminário, no JMC. Também tive o privilégio de trabalhar com ele no conselho da Igreja Presbiteriana da Lapa como presbítero. E, mais ainda, tive o privilégio de tê-lo como meu tutor no seminário. E reverendo Jorge, certa vez pregando sobre educação de filhos, certa vez pregando, ele falou o seguinte, ele contou uma história que aconteceu com ele, que tem a ver com esses ensinamentos que nós não devemos negar e abrir mão em relação aos nossos pequenos. Ele conta que certa vez ele foi visitar um dos seus membros da igreja onde ele pastoreava, que tinham acabado de ter um neném, nasceu o nenenzinho deles. Ele foi no hospital visitá-los e o neném estava lá no berçário. E sabe como é berçário de hospital, né? É aquela sala imensa, com aquele vidro enorme na frente, e quando você olha lá dentro, tem um monte de bercinhos, e ali todos os bebezinhos que nasceram, né? E ali ele ficou, e geralmente no bercinho tem o nome da criança, ou do pai, ou da mãe, e ele ficou ali a observar, tentando localizar o bebê daquela família que era membro da sua comunidade. E de repente chegou uma vovó do lado dele, e começou a olhar também. E ela disse assim para ele: que coisa linda, olha quanto anjinho, quantos anjinhos aqui, olha que coisa bonita, não é? Ele, reverendo Jorge, com toda aquela pose dele, ele olhou assim para ela no lado, falou assim para ela: não é anjinho não, é tudo miserável pecador. Se eles não ouvirem da palavra de Deus, se eles não forem ensinados sobre Jesus, eles vão para o inferno. A mulher olhou para ele assim, atônita, e falou: como o senhor fala um negócio desse? Olha aí quanto anjinho. Não é anjinho não, são pecadores. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Davi fala isso. Eles vão precisar, se crescerem na graça do Senhor Jesus, eles vão precisar ouvir da mensagem salvadora, eles vão precisar entender a graça do Senhor Jesus, eles vão ter que tomar uma decisão de aceitar Jesus, de ser tocado pelo seu Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus. E é isso mesmo que ele falou para ela, é isso mesmo, tem que ser ensinado já na tenra infância. Querido, não podemos perder tempo. As crianças crescem rápido, nós não podemos perder tempo. Enquanto ele é pequeno, você já tem que orar com ele, você já tem que cantar com ele, você já tem que falar do amor e da misericórdia de Deus para eles. Nós somos chamados para instruir nossos filhos no caminho correto. A palavra instruir aqui, ou ensinar neste texto, ela traz a ideia aqui, ela se refere não apenas a dar regras e orientações aos pequenos, não, ela vai um pouco mais além. A ideia desta palavra aqui nesse texto é de um treinamento completo, que inclui ensinamentos morais, espirituais e práticos. Em outras palavras, nós temos que viver o Evangelho. O Evangelho. Nós temos que viver para que eles vejam e sigam. Vejam e sigam. E eu pergunto, nós temos feito isso? Nós temos educado os nossos filhos assim, as nossas crianças, ensinando os valores de seguir a palavra de Deus, de buscar o nosso Deus? Somos um modelo de vida para as nossas crianças? Temos sido modelo? Nossa vida diária é o primeiro e mais importante exemplo que nossos filhos veem?
O autor e pastor Charles Spurgeon, em uma das suas mensagens, pregando sobre a educação de filhos, ele diz assim: uma criança é muito mais propensa a seguir nossos exemplos do que nossos conselhos. As crianças seguem mais o nosso exemplo do que os nossos conselhos. Ela é mais propensa. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, viver de forma íntegra, amorosa e devota é crucial para revertermos este quadro maligno que ruge ao redor dos nossos pequeninos. Nós precisamos ensinar os nossos pequeninos os valores cristãos. Mas para ensinar o valor cristão, eu, adulto, pai, líder, preciso conhecer esses valores. Eu preciso saber quais são esses valores. Por isso, o ensinamento com propósito. Além de viver o exemplo, precisamos dedicar tempo e esforço ao ensino proposital. Isto inclui a leitura da Bíblia em família, culto nos lares, oração conjunta e discussão ou discussões abertas sobre a fé, sobre a moralidade, sobre a ética, os bons costumes. Nós precisamos fazer isso. A instrução deve ser contínua e contextualizada às situações diárias da vida. A palavra do Senhor tem que ser trazida para o contexto diário da nossa vida, senão não vai surtir efeito. Tem que ser trazida e praticada. Devemos acompanhar a evolução e o envolvimento de nossas crianças no mundo. Aqui está um grande perigo que acontece hoje nos nossos dias. Pais que deixam seus filhos viverem soltos. Dão a ele um celular e falam para ele se virem. Esses dias eu vi uma reportagem muito interessante sobre esse aspecto. Um pai, para não ter que ficar correndo com o filho, ele tem um menino de 8 anos e o menino é superativo. Sabe como é as crianças de hoje, né? Correm para cá, correm para lá, brincam. A gente também foi criança, a gente sabe como é que é. A gente também tinha energia para correr, para brincar, para fazer um monte de coisa. E esse pai, querendo se isentar de estar próximo do seu filho, talvez, ele deu a ele um celular, permitiu a ele que ele entrasse em joguinhos, esses joguinhos que tem aí, vira e mexe, a gente está vendo cheio de joguinhos por aí. E ele entrou num dos jogos que pedia que se pagasse certa quantia para mudar a fase do jogo. Ele chegava em determinada fase do jogo, não conseguia avançar porque tinha que pagar um valor X e começou a atormentar o pai. Pai, eu preciso de dinheiro para isso, preciso de dinheiro. E o pai, então, olha a situação, o pai liberou a senha do cartão de crédito dele para ele. Para ele mudar a senha, para mudar as fases do jogo. No fim do mês, chegou a fatura do cartão de crédito. Adivinha qual foi a surpresa? A reportagem mostra. O pai teve um prejuízo de R$40 mil. Presta atenção, R$40 mil no cartão de crédito. E prejuízo mesmo, porque o filho gastou tudo isso com jogos. Jogando. Ele foi questionar o filho, de 8 anos, sobre isso. E o filho simplesmente... Eu tinha que mudar de fase, fui pagando. Ele não tem noção. Ele foi pagando. E o pai não controlou essa situação. Olha o exemplo aqui de uma educação sem propósito, sem objetivo, sem orientação, sem acompanhamento. Nós não podemos fazer isso, queridos. No nosso dia a dia, ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia está aí à disposição de tudo e de todos. Nós precisamos ter o cuidado devido. O ensino deve ser com propósito, monitorado, acompanhado. E nós devemos ensinar então o quê? Já que nós temos essa responsabilidade como líderes, como pais, de ensinar, nós devemos ensinar o quê? Em segundo lugar, o texto nos mostra que nós devemos ter uma educação com propósito, e nessa educação com propósito, deve estar envolvido ensinar
o caminho em que deve andar. Olha a parte B do versículo, o que diz? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Olha isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E este caminho é o caminho de Deus. Nós cristãos sabemos qual o caminho que devemos ensinar aos nossos filhos, mas muitas vezes negligenciamos esse ensino. Tome cuidado com isso, querido. O caminho em que ele deve andar e que deve ser ensinado é o caminho de Deus, é o caminho da palavra de Deus, um caminho de justiça, de amor, de verdade, de proximidade com Deus, de obediência à sua palavra. Ensinar o caminho em que deve andar, então, deve estar pautado no conhecimento da palavra de Deus. Para eu ensinar o meu filho o caminho verdadeiro, eu devo segui-lo em primeiro lugar. Eu devo praticá-lo em primeiro lugar. Conhecer o caminho, eu devo conhecer o caminho. Para guiar os nossos filhos, nós mesmos precisamos conhecer bem esse caminho. Devemos ser estudiosos da palavra de Deus, buscando sempre a sabedoria divina para resolver todas as nossas situações de vida. Eu devo enfrentar os desafios do mundo pautado na palavra de Deus. Vivemos em um mundo cheio de desafios e distrações que podem desviar nossos filhos do verdadeiro caminho. Muito facilmente, muito facilmente. Nosso papel, então, como pais e líderes, é de estar vigilantes e ajudá-los a discernir, entender, observar entre o que é de Deus e o que não é. O que agrada a Deus e o que não agrada. Esses dias, outra reportagem, eu estava conversando com um amigo no WhatsApp, tem alguns amigos pastores, e um deles me passou uma mensagem e falou: assista este vídeo. Eu comecei a observar o vídeo. Um pai assistindo um desenho com a sua filha, 5 anos de idade. 5 anos. Um desenho de um casamento de princesas. Uau! Na Netflix. Netflix! Tome cuidado, viu? Netflix. Casamento de princesas. Muito legal o desenho. Mas em determinado momento, a câmera, como nós temos aqui, a câmera começou a passear no local onde o casamento se realizaria. E ali a câmera começa a mostrar algumas pessoas que estavam presentes, que iam participar daquela cerimônia. Desenho de princesas, menina de 5 anos assistindo. Em determinado momento, o pai estava sentado com ela assistindo, começou a observar. E a câmera começou a mostrar casais que estavam ali, famílias, que o mundo chama de famílias. 2 homens se abraçando de um lado, 2 mulheres trocando beijos do outro, enfim. De repente, o pai começou a observar aquilo e falou: opa, está acontecendo aí. Aí a porta se abre e entram as 2 daminhas. Olha, 2 daminhas, não era um casal, era 2 daminhas. 2 daminhas com almofadinha assim, as alianças em cima. As 2 daminhas vieram andando no meio e chegaram até o final, no púlpito daquele espaço. E ali não tinha nenhum sacerdote, padre, pastor, rei, não tinha ninguém que ia fazer o casamento. Já ficou estranho esse negócio. As 2 se posicionaram na frente, as 2 daminhas. E aí a porta se fechou e daqui a pouco abre-se a porta e entram. A gente ia falar os noivos, né? Mas não eram os noivos. Entram as noivas. 2 noivas, 2 princesas, de braços dados, com um buquê na mão. Entraram, vieram até a frente. E o pai, assistindo aquilo, começou a ficar preocupado. Não é? E aí, quem fez a cerimônia? As meninas, as daminhas, fizeram a cerimônia. E em determinado momento, elas viram para as 2 noivas, viram-se para o público que ali estava, e as daminhas dizem: agora pode beijar-se, as noivas podem se beijar. E elas lascaram um beijo na boca.
As duas mulheres se beijaram. Naquele instante, o pai tirou a criança dali e foi conversar com ela sobre isso. Meu querido, em nome de Jesus, você tem acompanhado o que o teu filho tem assistido, o que as crianças têm assistido? Os desenhos malucos que estão por aí rodando, que elas têm assistido? E quando você acompanha, você se preocupa em mostrar para elas o que a palavra de Deus pensa a respeito dessas situações? Que caminho é esse que o mundo está apresentando, que não tem nada a ver com o caminho que a palavra de Deus apresenta para o ser humano? Deus não criou lá no Éden, no paraíso, Ele não criou duas mulheres, nem dois homens. Ele criou um casal e disse para eles: se relacionem, tenham filhos, sejam felizes, vivam bem. É isso que a palavra de Deus ensina. Ah, mas pastor, a gente precisa contextualizar a palavra de Deus. Contextualizar é uma coisa, mudar é outra. O que o mundo está fazendo é ignorar o que a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus trazem para nós. E simplesmente querem impor os seus desejos carnais no lugar do texto sagrado. Preste atenção nisso, querido. Enfrente os desafios que o mundo apresenta. Abra sua boca. Fale a verdade para o seu filho, para a sua filha, para a sua criança. Ensine o verdadeiro caminho em que ele deve andar. Mas o texto nos traz uma terceira lição, que está na última parte do versículo. Ensina o caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Presta atenção, porque aqui, nesta última parte deste versículo, Deus coloca aqui uma promessa, uma esperança, mas também coloca um alerta para os pais, para as famílias, para os líderes que lidam com criança. Uma educação com propósito, de fato, envolve a responsabilidade dos pais em ensinar, em primeiro lugar. Envolve ensinar o verdadeiro caminho, que é o caminho da palavra de Deus. Mas também ela envolve crer na promessa, na esperança e no alerta que Deus faz aqui no final deste verso. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso nos assegura, queridos, que a educação cristã sólida, baseada na palavra de Deus, quando praticada dentro dos parâmetros cristãos e da vontade divina, tem um impacto duradouro na vida daquele que está recebendo a palavra. Mas a educação pautada em conceitos mundanos, que não agradam a Deus, traz um impacto mortal para a vida daquele que está recebendo. Ou seja, destrói o caráter, a moral e a ética daquele ser humano e o leva a práticas contrárias à vontade de Deus, que não poderão ser mudadas, porque é isso que o texto está dizendo aqui. O caminho que você ensinar para o teu filho, ele vai seguir até o fim da vida dele. É isso que o texto está dizendo aqui. O caminho que você ensinar para o teu filho, ele vai seguir até os últimos dias da vida dele. Não podem ser mudadas, só pode ser mudada por uma ação sobrenatural e misericordiosa de Deus. Se Deus quiser mudar aquela vida, é claro que Ele pode. Mas até aí os estragos já foram realizados. As dores, os problemas, sofrimentos já estão postos na vida daquele que andou pelo mau caminho ou que foi ensinado, educado de maneira errada. Evite esse sofrimento, ensine o caminho correto. Mesmo que nossos filhos enfrentem desafios
na sua vida e façam suas próprias escolhas. A semente que foi plantada no coração deles enquanto pequeninos está ali e vai florescer. E vai florescer. Ela vai permanecer nele. Esses dias, mais uma reportagem, eu vi interessante, acho que foi semana passada, de um grave problema que o Brasil está enfrentando, que os Estados Unidos já enfrentam há muitos anos. E nós estamos começando a enfrentar aqui no Brasil. A reportagem trazia como tema o desafio de vencer o efeito sanfona. Não é sanfoneiro, não tem nada a ver com o instrumento, nada disso. A reportagem fala do grave problema que o Brasil enfrenta hoje com a obesidade. Você sabe que no Brasil hoje, 1 a cada 4 cidadãos está acima do seu peso. Tem problemas de saúde com obesidade. É claro, há muitas coisas envolvidas nesta situação. Mas o que a reportagem tinha interesse em mostrar é o seguinte, que as pessoas não estão conseguindo vencer a obesidade. Muitos fazem cirurgia, muitos fazem dieta, fazem exercício, emagrece. Aí quando está magro, relaxa, engorda de novo. Come, porque o organismo pede que se alimente, ele come exageradamente e engorda de novo. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. E o médico especialista estava explicando a causa dessa situação. Ele estava explicando e dizendo que há um problema grave que nós, quando crescemos e nos tornamos adultos, vamos ter que conviver com ele para o resto da vida, se não foi trabalhado na infância, se não foi trabalhado enquanto criança, que é o problema da má alimentação. O brasileiro come muito mal, se alimenta mal. Enquanto criança, a mesma coisa, nós estamos tendo esses problemas já na infância. Pasmem, no Brasil, nós estamos tendo crianças com ataques cardíacos, sofrendo de problemas do coração por causa da obesidade. E o estudioso da questão disse, nós temos no nosso corpo células que são educadas, olha só, para buscar alimento. Se nós não as educamos desde a infância, se nós não ensinamos a criança a comer de maneira correta e saudável, essas células vão atacar a nossa mente e nosso cérebro e fazer com que nós necessitemos de alimento e vamos comer de maneira exagerada e mal. Veja o conceito que esta reportagem está mostrando, que é exatamente o conceito que a palavra de Deus está dizendo. Você ensinou mal, agora ela vai viver mal. Vai ter que lidar com essa situação. E ele diz que essa situação não tem solução. Você vai ter que lutar muito para o resto da vida com essa situação. Porque você foi mal educado enquanto criança. Presta atenção nisso, meu querido irmão. Portanto, meu irmão, minha irmã, avalie o tipo de semente que você está plantando na mente e no coração dos seus filhos, das suas crianças, porque mais tarde, com certeza, essa semente vai florescer. Com certeza ela vai florescer. Então, plante uma boa semente. E qual é a boa semente que a palavra de Deus nos apresenta? A boa semente é aquela que traz confiança em Deus. Devemos confiar em Deus, em sua promessa. Se nós fizermos a nossa parte, Ele fará a parte dele. A boa semente é aquela que desenvolve uma vida de fé, de oração continuada. Mesmo depois de nossos filhos crescerem, mesmo de tomarem autonomia na vida, nossa oração e fé continua por eles. Devemos continuar orando por eles, pela vida deles, da nova família que eles vão constituir. Isso é vital para a vida deles. Nunca devemos subestimar o poder da oração persistente. Minha mãe orou 20 anos por uma irmã que eu tenho, que se desviou da palavra de Deus. Nós somos criados, todos os filhos, na casa de Deus. Mas na adolescência e juventude, uma de minhas irmãs se desviou, namorou com um jovem, teve um filho com ele, foi disciplinada na igreja e não quis mais saber de frequentar a igreja. Minha mãe,
por 20 anos orou por minha irmã. Minha mãe faleceu em 2005 e não viu minha irmã voltar para a igreja, para o Senhor. Mas 2 anos depois que ela faleceu, a minha irmã se arrependeu e voltou para Deus. Fruto da oração da minha mãe. 20 anos orando por ela, para que Deus a guardasse, porque a semente tinha sido plantada lá atrás, enquanto criança. A semente floresceu. Querido, não pare de orar pelos seus filhos, pelas suas crianças. Amados irmãos, concluindo, Provérbios 22:6 é tanto um desafio para a nossa vida, quanto uma promessa. Quanto uma promessa. É um desafio porque vivemos dias em que o mundo tenta nos afastar a todo instante de Deus. Mas Deus também nos dá uma promessa de que, ensinando corretamente, Ele não deixará que nos desviemos dos seus caminhos. A promessa está aqui, no texto bíblico. Todavia, vamos aceitar esse desafio com toda seriedade e confiança, sabendo que nossos esforços em criar os nossos filhos no caminho do Senhor não serão em vão? Ou, se não fizermos isso, se não aceitarmos esse desafio, o contrário disso é que vamos logo, logo encontrar nossas crianças também compondo as novas estatísticas tristes de crianças, adolescentes e jovens abandonados nas mãos de Satanás. Que Deus nosso Pai nos conceda, nos dê sabedoria, paciência e amor em nossa jornada como pais e líderes, educadores e guias espirituais de nossas crianças. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, como pai, líder, orientador de crianças, que Ele te dê sabedoria e que Ele seja glorificado na criação de nossos filhos. Que Ele seja exaltado quando olhar para a nossa família e ver os nossos filhos caminhando na sua presença, trilhando os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.